E exatamente, né, há 21 anos atrás, nós estávamos reunidas no Hospital Regina de Novo Hamburgo, no auditório de Novo Hamburgo, inaugurando oficialmente o IPSE. Eu acredito que muitos de vocês, muitos ou alguns de vocês estavam, inclusive, lá nessa ocasião, porque tinham, assim, estudantes de psicologia, tinham psicólogos, tinham profissionais da região. Então, foi um momento muito bacana. Então, faz exatamente 21 anos. Bom, vou compartilhar com vocês uma foto, que é uma foto histórica, né? Por aí a gente pode ver a passagem do tempo, né? Anne? Nós éramos quatro Meninas. diretoras. Quatro diretoras, né? Muitos de vocês conhecem aqui, né, da nossa região, né? A Ana Ruschel, ao lado da Ana, a Anne. Ao centro, o nosso querido padrinho, né, que não está mais conosco, né, Davi Zimmermann, que inclusive foi o que fez, que foi nosso convidado especial, né, que fez as primeiras palavras, né, de um convidado, né, num evento do IPSE. Eu, e ao meu lado, Vera Mates, né? Então, há 21 anos, nós éramos quatro, né? Hoje somos duas. Há muitos anos, Anne, já perdi muitos as anos. contas de Não me quantos lembro anos nós também. somos duas, né? No Nós nos mínimo 14. dividimos, sim, nós nos dividimos, né, em duas diretorias. Já faz anos, desde que a gente ficou em duas, nós assumimos as diretorias, no caso, a minha administrativa e de ensino, a da Anne científica e da Clipse, né, da nossa clínica, né, e, bom, muitas coisas fizemos esses anos todos, né, e o principal é que o nosso curso CEPOP se consolidou. Temos o reconhecimento hoje do MEC, muitos cursos de extensão, muitos grupos de estudo, a gente está sempre em movimento, nos adaptamos a essa pandemia, a esse momento, né, difícil desde o início, desde o ano passado, né, e estamos, assim, aproveitando esse momento triste, né, que estamos vivendo de pandemia, mas para de repente, alastrar alguns laços, né, por isso que hoje podemos contar com a Jane, né, justamente porque nosso evento é online, né. Então, não vou me estender muito, né, só mais uma vez agradecer a presença de todos, né, que é com bastante carinho que a gente vem cuidando do IPSE esses anos todos, né, e vou passar a palavra para a Anne, que é a nossa, então, diretora científica, que vai coordenar o evento. Bom, então, boa noite a todos e todas. Estou muito feliz também da gente poder estar comemorando 21 anos. E eu estava me lembrando assim que esse está sendo, tem um início de inverno rigoroso aqui no sul, e aquela noite foi uma noite muito fria, né, Soraya? Estava me Sabe que lembrando eu me assim, lembrei hoje à tarde também, depois eu olhei as nossas roupas, nas fotos, eu me lembrei muito que realmente fria, estava frio. muito fria, mas o calor humano foi excepcional. A gente, né, nós lotamos o auditório Beija-Flor e era bem assim um início, né, de uma ideia que tinha. Eu vou contar rapidinho, eu acho que a Soraya pode complementar, só para a gente não perder assim uma ideia. Nós quatro na época a gente se reunia fazia alguns anos, todos os meses, para jantar, conversar, e daqui a pouco acompanhamos os filhos nascendo, enfim, e daqui a pouco começou a surgir a ideia da gente toda vez que uma formar... ficava grávida, as reuniões passavam a ser naquela que casa ganhava o da nenê. outra. Foram três gravidezes que a gente... Três gestações, E aí acabou surgindo essa Sendo que ideia... duas estão presentes aí. Exatamente, Dois dos as nenês nossas estão filhas. presentes aí. E a gente acabou, enfim, gestando a ideia do IPSE, e era um lugar, vamos dizer, Novo Hamburgo, a região aqui era um lugar fértil para um curso de formação, né? As pessoas que precisavam fazer uma formação tinham que sempre ir a Porto Alegre, né? Na época não tinha internet, né? Hoje em dia as pessoas... Então, enfim, eu acho que a gente foi começando pequeno, enfim, e agora a gente tem, né, eu acho que um curso, né, que tem seus 21 anos, tem todo um laço, nós temos
docentes com quem a gente pode contar, né? Tem vários docentes que fizeram a formação na instituição, estão nos acompanhando agora, então a gente está muito feliz assim, com a nossa maioridade, né? E contando um pouquinho agora, enfim, né, eu acho que também não vou me estender, porque a gente, né, quer escutar a Jane. Eu e as gurias da comissão da jornada, porque esse evento também ele é Ecos da Jornada. E nós pensamos em trazer, né, novamente, né, a fala da Jane, que eu acho que tem algumas modificações. Eu deixei a Jane com uma incumbência, né, porque na jornada ela fez um comentário de alguns casos que foram apresentados, e de repente a gente pensou de poder falar da clínica na pandemia, mas não traríamos os casos para não ficar longo. Então, a Jane teve que se adaptar, mas eu acho que a fala dela foi muito boa na jornada. A gente não queria perder, que naquele dia a gente não teve tempo para discutir. Então, agora a gente vai ter um tempo para poder falar da clínica na pandemia. Eu acho que a Jane traz coisas bastante interessantes. Eu vou ler rapidinho aqui a titulação da Jane. Jane Santamaria, então, membro do Conselho da Associação Psicanalítica Internacional de 2019, docente e supervisora de analistas de crianças e adolescentes da Associação Psicanalítica Mexicana, membro do Conselho da IPA 2019 e 2021, representante latino-americano do Encontro do Comitê da IPA, membro do Comitê Internacional de Analistas da Língua Espanhola, presidente da Conferência Internacional de Bion 22 na Cidade do México, esse que a gente estava falando antes, que vai ser no ano que vem, ex-diretora da Comissão de Comunidade e Cultura da FEPAL 2016 e 18, diretora da Fundação Mexicana de Psicanálise a Santa Maria, e membro representante latino-americano do Conselho da IPA 21-23. São algumas coisas que a gente pensou, tem muito mais. Mas, enfim, então, deixo a palavra contigo, Jane. Eu acho que a gente pode passar o material que foi traduzido, não sei se a Fernanda está de posse, mas senão a Jane pode começar, e depois a gente tem um tempinho para discutir. Ok. Só para complementar, a gente precisa avisar que esse evento está sendo gravado. Okay. Não sei se a Fernanda está com o material ali. Então tá. Eu tenho o material, mas ele está traduzido. Sim, o material, tá. Esse último que a Jane mandou, o traduzido, tá? Uhum. Que daí eu acho que vai ajudando o pessoal a acompanhar, nem todo mundo é craque no espanhol aí. Uhum. Y lo envié en portugués para que lo vayan siguiendo. Isso, ótimo. Está en portugués. Podemos começar então, vamos ver, ela vai passa o compartilhar tela. Muchas gracias por esta invitación. Como lo comentaban, la idea o la propuesta es simplemente compartir algunas reflexiones sobre la clínica en la pandemia. Uhum. ¿Van a pasar el texto en portugués en la tela, en la pantalla? Isso, ela está tentando passar, eu acho que não está, okay. Ele não tá. Ah, entrou, agora, vai começar. Okay. En 1977, Bion escribió: al discutir experiencias clínicas con diferentes observadores, podemos traer a la luz experiencias comunes. Algunas de las experiencias comunes que nosotros compartimos en la clínica es la pandemia, más de un año. Aun cuando cada caso clínico tiene infinitas riquezas teórico-técnicas, todas descansan sobre la experiencia de la pandemia. Así es que abordaré algunas conjeturas imaginativas con evidencia mínima, a manera de semillas de pensamientos salvajes, con el deseo de que encuentren tierra fértil en el intercambio con todos ustedes. Ninguna experiencia ha sido capaz de desafiar los límites de nuestra capacidad psíquica para digerir emocionalmente hablando la pandemia que estamos viviendo o sufriendo. Este trauma, que podemos llamar colectivo para diferenciarlo del trauma social, tiene características específicas y los efectos catastróficos tienen significado e importancia por derecho propio. Nadie permanece intacto.
Las condiciones óptimas de trabajo que Freud sugirió cuando comparó las medidas adoptadas por un cirujano, como sería una buena iluminación, la exclusión de familiares y un cuarto adecuado, sumado a la intimidad y a la privacidad, han sido imposibles de realizar. Esta pandemia no se anunció en la recepción del edificio de Eros. Penetró y rompió las puertas de la fragilidad extrema de la especie humana. La confianza en la vida salió corriendo por la puerta trasera, el miedo entró por la puerta principal y minutos más tarde el dolor se filtró a través de la cerradura. La pandemia ha develado también que no existen analistas desinfectados e inmunes al COVID y ha mostrado que la realidad psíquica se encuentra bastante modificada. Experimentamos el confinamiento al entrar a la sesión en la computadora dentro de la experiencia del confinamiento en que nos encontramos en casa, por lo que este tipo de encierro dentro del encierro tiende a difuminar los límites del interior con el exterior y muestra lo entrelazadas que están ambas realidades, la interna y la externa. El espacio y el tiempo en la vida cotidiana, en que la muerte y su amenaza son omnipresentes, adquieren una calidad de irrealidad a medida que por turnos se dilatan y se comprimen entre sí y alteran nuestra percepción y el mundo interno al que pertenecemos. Así, un peligro externo llamado COVID-19, cuya forma no está claramente definida, sin duda abre paso al despliegue de escenarios internos. La experiencia clínica nos obliga a preguntarnos, ¿quién está dentro de quién? ¿Quién invade el setting? Se preguntan los terapeutas. ¿Será una invasión? Me pregunto. ¿O será otro modo de comunicación que estaba ahí esperando ser encontrado? Años atrás, Bion había escrito sobre la importancia de considerar la identificación proyectiva como un modo de comunicación, no solo de evacuación. Y nos recordó que las cualidades psíquicas con las que trata el psicoanálisis no son percibidas por los sentidos. Encuentro que en ocasiones tenemos la ilusión de tener control sobre aspectos que teníamos en nuestros consultorios y me pregunto, ¿será que alguna vez hemos tenido control de algo? ¿Será que esta experiencia de la pandemia oficializa lo ilusorio de este pensamiento al mostrar que este virus llamado COVID-19 se muestra y se esconde a manera de espejo? Este virus no se ve, pero tiene cara de lo que me pasa a mí y sobre todo tiene la cara de aquello que no sé qué pasa en mí y al mismo tiempo busca ser encontrado y usado. Toleremos la duda y dejemos flotar libremente estas preguntas por unos párrafos más. Puede pensarse que esta experiencia es una guerra, porque estamos aislados por el alto número de pérdidas humanas y materiales y porque existe un peligro afuera. Pero la gran diferencia entre el coronavirus y una guerra es que la guerra implica una voluntad humana de destruir a otros humanos y esta experiencia es diferente. Ha llevado tiempo entender que la amenaza principal no proviene directamente de un ser humano. El hecho de que tengamos que luchar contra un enemigo natural y no humano puede tener consecuencias positivas en la capacidad para establecer vínculos. La riqueza reside en sostener una búsqueda comprometida de un espacio para trabajar, para alojar contenidos y para sembrar esperanza. La experiencia del confinamiento, quédese adentro, ya no hay afuera para usted, se ha experimentado de diferentes maneras a través de lo que Ferro llamó signos del campo, en donde cada diada analítica ha intentado metabolizarlo de una manera subjetiva. En un primer tiempo, Levin consideró que los primeros tiempos del confinamiento
estuvieron marcados por lo que Freud llamó neurosis traumática actual. Fueron semanas, creo que no se ve, fueron semanas marcadas por la ansiedad, fatiga, seguida de hipocondria, insomnio, trastornos de alimentación y estrés. El término neurosis actual fue el nombre con el que Freud se refirió a síntomas cuya etiología se refería más a un origen somático que a la reactivación de conflictos infantiles y donde los síntomas de la neurosis actual no tienen un significado simbólico. En un segundo tiempo, lo traumático buscó las líneas de fractura que cada paciente tiene en su historia personal. Hemos sido testigos de las confusiones en las dimensiones concretas y abstractas de las respuestas ante la pandemia. Podemos escuchar que algunos pacientes nos dicen que la terapia online no es de verdad. Acá asoma una pregunta: ¿de qué tipo de verdad estamos hablando? La intuición del terapeuta debe operar como música de fondo sobre la que se respeten ritmos, pausas, pulsos y se ensamblen notas de reverie para que el paciente incorpore estas experiencias como instrumentos, melodías y logre conseguir un encuentro con él mismo. Otra herramienta valiosa la constituye el concepto de encuadre interno del analista de Green. El autor lo define como aquel que emerge cuando el terapeuta elige brindar opciones de envoltura sonora en tiempo y ritmo. Esto ha hecho posible que una parte de la personalidad donde la experiencia permanece a nivel de sensaciones comience a repensarse. El tercer tiempo en realidad puede ser el primero o el segundo, porque como sabemos, todas estas dimensiones del tiempo operan en la temporalidad subjetiva, en el après-coup, de un análisis que eventualmente dará sentido a todo lo que hemos vivido. Otra primera línea de reflexión es la dolorosa experiencia de la muerte de familiares debido al virus. La muerte se ha trastocado en un evento recurrente, casi obligado, que se sufre y se advierte sesión tras sesión, de manera que el impacto contratransferencial del analista merece distinción. Las transformaciones en O, que es un concepto de Bion, se logran en la medida que podemos ser, que es llamado O, el dolor del paciente, porque conocerlo no es suficiente para ser transformado en la experiencia emocional. Todo pensamiento naciente exige ser tolerado. Con Eros en agonía, en ocasiones se vuelve imposible rescatar el aroma del amor y del dolor, porque como bien lo observan todos los terapeutas, los pacientes cancelan también la posibilidad de experimentar el placer de ser nutridos por la experiencia. Otra línea de pensamiento se refiere a los planos dimensionales de la mente, desde los cuales trabajamos y en los que trabajamos. Desde este vértice, la pantalla puede ser vivida como un espejo cóncavo, permeable, tridimensional, o puede experimentarse como un vidrio plano, bidimensional, o puede ser ese espacio intermedio entre dos, llamado por Winnicott espacio potencial. Aquí cabe preguntarnos si las pantallas pueden pensarse como una defensa contra la cercanía o pueden vivirse como una protección. ¿Operan como una barrera o como una membrana permeable? Podemos también comprender el material clínico desde una posición de pares, como proximidad, distancia, vacío, lleno, presencia, ausencia. ¿Estaremos hablando de ausencia de presencia o de plenitud de ausencia? ¿O será que paradójicamente algunos pacientes se llenan a través del vacío? ¿O estamos hablando de vacío o se trata de sonidos del silencio? Es interesante también la reflexión a pensar en el par percepción-representación, piezas fundamentales desde donde se funda el psiquismo.
Algunos terapeutas pueden expresar la urgencia de trabajar de manera presencial al capturar las fallas de la representación. La clínica contemporánea ha demostrado que un alto porcentaje del campo psicoanalítico está constituido por pacientes en quienes el valor de la palabra o la existencia del lenguaje son altamente problemáticos, y estas fallas favorecen la demanda de una presencia y de la percepción como únicos modos de comunicación. La escucha analítica no alcanza a capturar siempre los niveles de intensidad acústica, de realidad psíquica. Pareciera estar en el aire la pregunta: ¿existen vacunas que nos permitan generar anticuerpos contra la avalancha de dolor psíquico que recibimos cotidianamente dentro y fuera de nuestro lugar de trabajo? Respondo que sí, que sin duda que sí, que es a través del uso de la intuición como instrumento, como anticuerpos, que podemos captar y recibir todas las evocaciones inconscientes que los pacientes nos inducen para ser transformadas y utilizadas como bloques de crecimiento mental. Al decir de Green, nos vemos llevados a pensar que la unidad del campo psicoanalítico no puede situarse sino en el propio analista, en su pensamiento clínico. La mente del analista, a la que Bion dedica todo el texto de atención e interpretación, se convierte, de acuerdo a Ferro, en un laboratorio precioso y muy delicado que necesita mantenimiento continuo. Así, el reto de cada sesión es conquistarse. Es importante incorporar modelos que transiten hacia vértices nuevos y expansivos en una dialéctica que tolere el flujo entre diferentes estados mentales en tránsito, porque en ocasiones corremos el riesgo de tomar como factores lo que forma parte del objeto analítico, la función analítica. La ausencia del cuerpo físico, el uso de una pantalla y otras variables, en mi opinión, son factores que se transforman en funciones, y cada función a su vez se transforma en factor de otra función que requiere de nuevos vértices que prosiguen con la indagación. Hemos presenciado también que, sin importar tanto el tipo de dispositivo electrónico que utilicemos, el compromiso con nuestros pacientes debe convertirse en una prueba inobjetable de la inmortalidad del afecto y de la ética profesional. Así como ningún cálculo humano posible puede predecir el lugar exacto donde caerán las hojitas desprendidas de los árboles en un bosque otoñal, nosotros no podemos prever la fecha cierta de cuándo y cómo esta pandemia va a finalizar. Es por eso que encuentro conveniente recordar la siguiente frase con la que Bion preservó lo más valioso de la tarea a realizar. Hay que tratar de hacer con lo poco que tenemos lo mejor posible. Voy a permitirme finalizar jugando con un poema de Bertolt Brecht que dice: hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los que luchan toda la vida, esos son impredecibles. Lo mismo digo de Ipsi. Ustedes han luchado un día y lograron ser buenos. Después lucharon por un año y fueron mejores. Lucharon por muchos años y fueron muy buenos. Pero en realidad, Ipsi ha luchado toda una vida, 21 años, y esto hace que Ipsi hoy sea imprescindible. Felicidades, Ipsi. Gracias, Ani. Gracias, Soraya. Y hasta 120 años. Muchas gracias. Muito obrigada, Jane, pelas palavras. Eu acho que algumas coisas estão, né, foram, né, foram conservadas da jornada. E agora a gente tem um tempo para conversar um pouquinho, né, sobre, né, as palavras da Jane, que a gente possa conversar um pouquinho da clínica na pandemia, né, que aspectos vocês ficaram pensando.
Eu vou começar aqui, não sei se tem alguém aqui no bate-papo, deixa eu dar uma olhada. A Adriana está cumprimentando, a Jane, nós aqui. Bom, enquanto o pessoal vai pensando, né, eu fui anotando algumas coisas aqui, e eu fiquei pensando quando tu falas na guerra, né? Porque às vezes a gente fala na pandemia como uma guerra, mas é interessante a gente pensar, né, que na guerra, a guerra é criada pelo homem, né? E o vírus, né, é um inimigo natural e não humano, e que todos nós estamos atravessados, né? Não tem, né? Ele é democrático, como se diz, embora, né, a gente possa até pensar que é democrático e tem algumas pessoas que vão ter mais acesso ao cuidado ou não, nesse sentido não é, né? Mas em termos da contaminação, o vírus, né, ele é democrático. Então, eu achei interessante que tu colocas assim, né, que é um inimigo natural, não humano, e pode ter um impacto positivo no estabelecer vínculos. Vamos dizer que como tornar proveitoso um mau negócio, talvez este seja né, um dos proveitos que a gente possa tirar, né, de poder utilizar isso para a gente poder estreitar os nossos vínculos afetivos e no nosso trabalho, né? Tu falas, né? Sustentar a busca de um espaço para trabalhar, alojar conteúdos e semear esperança, né? Eu acho que é o que a gente tenta fazer, né, no nosso trabalho na clínica nesse momento, né? Não sei se mais alguém tem alguma coisa. Algo que ficou... Soraya, pode falar, Soraya, e eu vou pensando aqui, porque eu fui anotando várias coisas, a gente vai costurando. Eu também fui anotando aqui várias coisas, mas primeiro, Jane, queria te agradecer esse poema no final, né? Desejando para a gente tantos anos ainda pela frente, né? E fazendo toda essa alusão à nossa construção, assim, obrigada, né? Enquanto tu falavas, eu anotei alguns pontos que eu queria comentar, assim, que me chamaram a atenção, e queria logo conectar com algumas ideias do Winnicott também, né? Eu achei muito interessante quando tu fala de que a gente precisa usar de uma intuição, né? Que bom, que já é um pressuposto, né? Eu acho que o Bion falava muito, né, na questão da intuição, né? Mas mais do que nunca, nesse momento de pandemia, a gente precisa estar com isso muito, muito em alta. E tu usa também a analogia com a música, né? Essa questão da melodia, que a gente precisa seguir a melodia. E eu fiquei me lembrando numa situação, numa situação clínica de uma paciente que não poderia fazer a sessão, não poderia fazer a sessão online porque ela estava num ambiente que ela não podia falar, e como ela estava necessitada, nós tivemos uma experiência de fazer uma sessão por escrito, porque ela não, para que outras pessoas não escutassem, né? Ela estava realmente impossibilitada de ficar num lugar longe, né? Então, fizemos por escrito, foi uma experiência muito interessante. Então, eu fiquei pensando assim, realmente nessa hora eu pensei, bom, vou apostar nisso e vou ver o que vai dar disso aí, né? Então, eu acho que esse é um momento que a gente precisa saber o que está fazendo, né? Mas precisa ampliar esse espaço potencial, né? E aí eu me lembrei onde eu faço a conexão com o Winnicott, que o Winnicott, num dos livros dele, ele diz assim, quando eu posso fazer psicanálise clássica, enfim, eu posso. Quando eu não posso, eu faço aquilo que é possível fazer. E eu acho que nós estamos vivendo um momento daquilo que é possível fazer. E que para nós é um desafio, né? Para começar isso, Anne, depois Sim, a gente... que agora tu falaste, eu vou falar, Jane, quando tu quiser, tu entra, que nós vamos começar aqui, a gente fica falando, não vai dar espaço para te falar. Né, eu fiquei pensando que quando não seria a psicanálise, né? Sim. Que eu acho que é o que tu perguntas aqui também, né? Bom, a terapia online seria verdadeira ou não, né? Então, talvez a gente teria que pensar quando não é,
né? Quando não seria, né? O que são os fatores, então, né? Os fatores que implicam para se ter uma função psicanalítica, né? Pensando naquilo que tu falas lá adiante também dos fatores e funções que eu achei ótimo, né? Quais são os fatores que implicam para se ter uma função psicanalítica, né? A Adriana quer falar e depois eu passo para a Jane, daí a Jane, né, comenta. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro, quero cumprimentar a nossa colega que está no México, que está distante, mas está sempre próxima. Rani é um encanto de pessoa, e eu deduzo, inclusive esse trabalho confirma, a delicadeza com que Rani encara a sua profissão, o cuidado, o zelo, o carinho amoroso, né? E que ela, nas suas citações, ela traz, por exemplo, de Green, o cuidado com o analista, né? Ele dizendo que a mente do analista é um laboratório e muito delicado, que necessita de manutenção contínua. E Rani também nos fala em solidariedade, atenção, carinho com o paciente, numa psicanálise que hoje nos aproxima, torna todos nós mais humanos. Então, Rani, é um prazer te escutar, é um prazer te ouvir. E a outra coisa muito delicada que tu fazes é cumprimentar todo o IPSI, né? Pelos seus 21 anos de trabalho. Nós estivemos festejando os 20. Eu corri hoje do consultório para cá, desesperada para tentar entrar, não queria perder esse festejo de vocês com a presença da Rani, que é um presente que o IPSI está nos dando, e queria cumprimentar. Eu acho que instituições se fazem assim, vocês gestaram juntos filhos e instituições, né? Pelo que estavam te contando, que eu ouvi, e realmente são atos de amor. A transmissão da nossa profissão, o nosso dia a dia com os nossos pacientes, a capacidade de aceitação, né? O olhar, aí vamos para o Winnicott, vamos para a Bion, na capacidade de conter tantos elementos beta e deixar dentro de si até o momento certo em que aquilo pode ser devolvido de momento adequado ao nosso paciente ou à nossa criança, né? Como o Winnicott também nos diz, né, o cuidado, a sustentação, o holding, handling, que se nós trazemos para a clínica esse cuidado ideal, e que muitos não tiveram, né, um cuidado que permite saúde e criatividade, certamente nós estaremos fazendo melhor. Só de abrir a porta do consultório e sentir proximidade com o nosso paciente, sentir vontade de olhá-lo, sentir vontade de escutá-lo, sentir vontade de entendê-lo, é um baita gesto de amor no mundo que quase não se escutam as pessoas, né? Essa é a nossa tarefa de todo dia. E na pandemia, eu trabalho com adultos maduros, na maioria no meu consultório. Na pandemia, eu digo que os adultos maduros tiveram muito bom trato. Isso me aumenta a confiança na humanidade, né? Num mundo preocupado com a juventude, preservar vidas de idosos, começando com faixas de 90, 90 e tantos anos, foi de uma delicadeza. E eu ficava vendo o sorriso que eles tinham, a alegria que eles tinham de estar recebendo cuidados naquele momento. Isso acontece na clínica, isso tem que acontecer na família e tem que acontecer na psicanálise, Rani. Eu quero ouvir o que tu diz, numa psicanálise adequada ao adulto maduro, uma coisa que eu luto há 30 anos. É uma psicanálise que abre portas de uma forma diferente, há um contrato diferente, há uma presença diferente, né? De contato do analista com seu idoso, vamos dizer assim. Idosos rígidos, idosos que entendem que vão mudar. Então, já falei muito, mas é que eu estou muito faceira, corri muito para estar com vocês hoje. Muito obrigada para quem me ajudou a estar. Muito obrigada por tudo e parabéns, parabéns. Mas gostaria de ouvir, assim, como no México, os psicanalistas, Rani, estão pensando com suas teorias, seus recursos,
de cuidar dos idosos, né? O que a psicanálise começa a pensar para isso? Eu penso há 30 anos, mas nós temos, as gurias sabem bem que eu sou apaixonada por esse tema, às vezes me dão espaço. Eu queria saber, no México, que desenvolvimentos tu vês dentro dessa clínica de atenção e carinho que tu sabes tão bem fazer. Obrigada, Adriana. Que bom que tu conseguiste chegar. Graças a Tati e a Soraya. Obrigada, obrigada, a gente fica muito feliz com a tua presença aí. Eu que agradeço. Jane, tu queres falar agora? Depois eu tenho a Ivete e a Gabriela. Tu falas? No, si quieres que hablen y ahorita yo continúo. Tá, depois tu falas então. Então a Ivete primeiro e depois eu passo para a Gabriela. Ivete, pode abrir teu áudio. Eu quero parabenizar vocês pelos 21 anos de trabalho, dedicação e que belo trabalho comunitário vocês fundaram para divulgar e formar gente. Isso não tem preço. Parabéns, muitos parabéns. E, Jane, estou tão feliz de te ver que a semana passada eu dei uma conferência sobre a problemática do adolescente na pandemia, dentro de um movimento, o quanto afetou o desenvolvimento dos jovens dentro de uma situação que deveriam expandir para o social, alcançar grupos de pares, se independizar. E faz 1 ano e meio, que é muito longo a duração da pandemia, o modo como está afetando. E você mencionou hoje à noite o aspecto dessa membrana entre as pessoas e o meio, e, de uma certa maneira, me esclareceu muito você ser tão positiva, porque você trouxe como um espaço permeável, e, às vezes, o quanto isso, no momento, adoece, fica impermeável, opaco, a gente vê o mundo muito opaco, distante, que é isso que eu vejo na minha clínica com os adolescentes. O quanto de defesa, vamos dizer, frente a um mundo que eles esperavam expandir e ficam restritos. Mas você foi positiva e você trouxe várias alternativas de uma posição que, para mim, me encantou, porque eu já estava dentro do movimento mais para o definhamento, falta de motivação, retraimento, né? E que sobrecarrega todo mundo frente a um momento tão vital do adolescente. Então, para mim, dentro dessa perspectiva, eu mesmo vendo isso, sempre dizia, mas isso não deve ser tudo, isso não deve ser tudo. Eu não quero ficar só com esse embaçamento, essa área que a gente vê o mundo um pouco mais distante, onde a gente não alcança e não realiza nossos projetos. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque a atitude da gente, amorosa ou não, a gente vive a mesma coisa com o adolescente e a gente tem um duplo luto com eles, porque a gente vê o que eles deveriam estar fazendo e não estão fazendo. Então, a dor da consciência de um momento tão vital fica muito restrito, né? E é só isso que eu queria perguntar e colocar. Obrigada, Ivete. Eu vou passar para a Gabriela. Adriana, você colocou a velhice e eu coloquei a adolescência. É o reverso, hein? Abre o áudio, Adriana. Abre o áudio. Porque, inclusive, nós chamamos a síndrome do envelhecimento, inspiradas na síndrome normal da adolescência, nós chamamos de síndrome normal da adultez madura. Sim! Porque tem despersonalização,
tem temores semelhantes quanto ao futuro, tem problemas sexuais, tem mudanças de dosagens hormonais. Então, assim, Claro. é um período que envolve muitas modificações corpóreas, psíquicas e de posicionamento social e na família. Então, achei que combinamos muito bem, como sempre, né, Ivete? A gente gosta do que pensa e sempre está junta quando pode. E tem espaço para a gente discutir todas as faixas etárias, isso é importante, né? Eu vou passar para a Gabriela. Isso é o IPSI, vocês dão espaço. Todas as faixas etárias, todas as linhas teóricas, né? Um espaço que tem bem grande. Gabriela. Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu quero dar os parabéns para a nossa instituição, para todos os colegas, né? Estou até emocionada, né? Porque acho que acompanho a instituição, né? Desde o início, assim, então é muito bom a gente poder estar aqui, né? E um prazer, um privilégio também ouvir a Jane, né? Trouxe algumas questões, assim, que eu fiquei pensando, né? A respeito, assim, da pandemia que se atravessa na vida de todos, né? E também na nossa clínica, né? A ausência do corpo físico, né? E o que é possível a partir daí, né? E fiquei pensando na presença possível a partir daí, né? A partir do online. E aí eu me lembrei de uma paciente, logo que começou, assim, né? Que a gente teve que se isolar e ficar em casa. Na primeira semana, uma paciente minha me disse assim: ai, ainda bem que eu posso falar contigo e te ver, pelo menos por aqui. Né? E isso me deu, assim, um norte. Bom, eu estou fazendo a coisa certa, porque isso também é algo novo, né? Eu nunca tinha atendido online, né? Então, isso também foi algo, assim, difícil até, né? Para a gente se abrir para isso, né? Mas, enfim, fiquei te ouvindo e me lembrei disso, assim, fui fazendo esse caminho, né? E aí teve uma pergunta, né, Jane, que tu trouxe, assim, quem invade o setting? E na hora, assim, o que eu pensei, claro que tem a questão do Covid e tal, mas eu pensei o novo, né? Uhum. E aí eu venho estudando e lendo textos da Janine Puget, né? E então fiquei pensando nisso tudo, assim, né? Na clínica, né? E que tem as questões dos pacientes, mas também as nossas, que daqui a pouco isso fica, né? Tudo acontecendo, né? Nesse campo. Fiquei pensando assim, né? Esse novo, né? Que acontece entre dois, né? Claro, tem o Winnicott, mas eu me lembrei da Janine, né? Puget, e, enfim, acho que tem muito a ver, assim, com o que ela traz nos textos, assim, me lembrei muito dela. Também sobre a questão da abertura para o novo, de como isso é importante, né? Para nós que trabalhamos, então, como psicólogos, analistas, né? Para que possa ocorrer algo entre dois, né? Independente de como isso vai acontecer, eu acho que aí entra a abertura de mente e também a questão que envolve, então, a criatividade, né? A vida, o que nos faz seguir, mesmo com a pandemia, com todo esse terror, né? Então, isso é algo, assim, que eu fiquei pensando. Queria te ouvir, Jane, então, sobre essa nova clínica, né? A presença a partir da ausência física. Queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. E outra questão que eu fiquei pensando, que eu acho que é importante, não sei como é que tu pensa isso, também os colegas eu gostaria de ouvir, que é sobre essa nova neurose traumática atual. Né? Fiquei pensando nisso, assim, porque a gente não sabe ainda os efeitos e as consequências, o impacto disso ainda a gente não tem ideia, né?
A gente tem uma pequena margem, uma pequena ideia disso tudo, mas a gente não sabe, né? E as pessoas vêm adoecendo muito no corpo, vêm adoecendo muito, e eu fiquei pensando nos lutos, né? A gente está perdendo pessoas muito importantes, né? E nem sempre com essa chance de poder fazer uma despedida, de poder entender o que está acontecendo, é um impacto muito grande, né? Assim, imagina tu não poder fazer um velório, tu não poder se despedir da tua família, né? Não poder dar um abraço num amigo nesse momento de perda. Então, assim, não tem como a gente ficar fora dessa. Eu queria te ouvir pensando os pacientes, porque a gente ouve muito isso, mas também nós, né, enquanto pessoas, enquanto psicólogos, né, de como a gente precisa cuidar da nossa mente também para poder dar conta de tudo isso. Bom, eu acho que é isso. Eu encerro por aqui, obrigada. Obrigada, Gabriela. Várias reflexões, várias reflexões. Jane, então. Anne, só um detalhe, assim, já que é uma noite também para a gente recapitular nossa história, né? Muito feliz de ouvindo a Gabriela, lembrando que a Gabriela fez o curso no IPSE, foi nossa aluna, né? E está anos conosco, hoje é docente, supervisora, então é bacana a gente poder, assim, dentro dessa retrospectiva, só queria fazer esse parêntese, né? Que é fazer essa retrospectiva, né? Te ouvindo falar, pensei assim, que coisa boa que a Gabriela está falando, né? E que bom que tu está junto com a gente. Lo importante de lo generacional, ¿no? Qué bonita manera de celebrar, ¿no? Uhum. Isso mesmo. Isso mesmo. Han dicho cosas muy, muy, que podríamos hacer otro encuentro sobre ello, muy, muy interesantes, muy, muy precisas. Algunas ideas que se me ocurren. Primero, cuando hablaban de cuándo no sería psicoanálisis, cuándo sí es psicoanálisis, o cuándo deja uno de hacer psicoanálisis. Recordé cuando a Winnicott, con este famoso caso de The Beagle, que era un psicoanálisis a distancia, le preguntan, ¿no? Lo cuestionan, porque era algo que no se acostumbraba a hacer, como que psicoanálisis a distancia, como que la niña pide cuando quiere ver al doctor, es decir, rompía con todo lo convencional. Y él escribe en este libro cuando dice, yo hago psicoanálisis donde esté porque soy psicoanalista. Y esto lo relaciono con una frase de Ancieux que dijo que mientras existe inconsciente, existe psicoanálisis, existe la posibilidad de psicoanalizar, que si lo que estamos nosotros trabajando es con lo inconsciente, estamos haciendo psicoanálisis. Y una contribución mexicana de mi padre, que fue psicoanalista, aquí en México tenemos, no sé si conocen lo que, yo creo que Adriana sí conoce, lo que son los tapetes, que son como una alfombra pequeña que hacen, que desde los aztecas ellos tejían estos tapetes. Y alguna vez le preguntaron a mi papá hace muchos años que cuándo era psicoanálisis, que cuándo no, que quién era analizable, cuando estaba todo el tema de quién era analizable. Y recuerdo que él dijo que para hacer psicoanálisis se necesitan 2 tapetes y una caja de Kleenex. Es todo lo que se requiere. Con esta función analítica que Green tanto rescata con el concepto de encuadre interno, porque antes de la pandemia, antes y durante, hay colegas que no tienen un encuadre interno. Entonces, ahí es donde no están haciendo psicoanálisis. Y pueden estar graduados y pueden tener una formación institucional, pero lo importante de lo interno y de haber desarrollado, que creo que eso es lo que promueve IPSI y otros lugares,
una formación sólida y seria. El regalo que recibimos al tener una formación institucional seria es que podemos psicoanalizar con pandemia o sin pandemia, que podemos hacerlo con adolescentes, con niños, con adultos maduros, con adultos. Esto es, me parece que lo dijo Freud desde que planteó un concepto, ¿no?, metapsicológico de aparato psíquico, porque todos estamos atravesados por un aparato psíquico. El momento de desarrollo y por los momentos que se desarrolla o no se desarrolla ese aparato, es a lo que le llamamos adultez, adolescencia, las etapas de la vida. Pero eso es el trabajo con lo inconsciente. Entonces, creo que en ocasiones se olvida que estamos trabajando con eso. Esto forma parte de la función analítica. Por eso me gusta esta frase de Ansel, que se hace psicoanálisis donde hay inconsciente. Si nosotros no creemos en un inconsciente, no vamos a hacer psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Que también eso puede suceder. El otro punto en cuanto que comentaban respecto a los adultos maduros, yo celebro, parabéns Adriana, todo el trabajo que haces con Denise, porque me parece que es la población olvidada, ¿no? Y que esta pandemia de alguna manera tiene la oportunidad, tenemos como seres humanos la oportunidad de recordar lo importante y el relieve tan importante que marca el cuidado de este adulto maduro, porque es todo el ciclo de lo generacional. Entonces me parece fundamental. Aquí se han desarrollado muchos programas para adultos maduros y me parece muy importante que lo sigan haciendo, porque todo como es gradual. Cuando tú hablas, que he podido escuchar algunas de las conversaciones respecto a qué es un adulto maduro y desde dónde abordas ese adulto maduro, desde lo cronológico, desde lo emocional, porque hay jóvenes, aquí es donde enlazo al adolescente, hay jóvenes que funcionan como adultos maduros y hay adultos maduros que tienen una vitalidad que quisiera tener un joven o quisiera tener un niño. Recordé esta frase de García Márquez que decía que nunca es tarde para amar, nunca se es viejo, ¿no?, para amar, que es al revés, es lo contrario. Envejecemos cuando perdemos la capacidad de amar. Y creo que esta es la propuesta que Adriana y Denise llevan haciendo mucho tiempo y que espero se pueda esparcir y cuando tengamos el encuentro de Bion o de Winnicott aquí en México, me dará mucho gusto que ustedes puedan tener este espacio como siempre lo han tenido para desarrollar el tema, pero me parece que la pandemia subrayó, ¿no?, una población que se sabía que estaba, pero no se le había dado la prioridad que merece tener. Y con los adolescentes es un poco también un momento difícil, cuando comentabas, Ivette, sobre ellos se nutren, como sabemos, el yo se nutre de identificaciones. El adolescente se nutre de identificaciones llamadas pares. Y como lo explicó Freud, la tarea del adolescente respecto al deshacimiento de las figuras parentales es central. Entonces, ¿qué sucede cuando en la pandemia dicen todos tienen que estar en el mismo lugar? Una de las ventajas que yo veo de todo el aspecto de la tecnología es que es el canal que los adolescentes encontraron para seguir conectados, porque es una de los puntos que captaron que es mi interés transmitir, que cuando hay vida, no importa por dónde es, pero la vida emerge y la vida se presenta. Y para estos jóvenes ha sido muy importante tener esta comunicación con las redes. Ese es un punto, siempre y cuando vaya seguido de los límites por parte de los padres, porque la tendencia del adolescente por el mismo proceso es a quedarse suspendido en el infinito. Entonces requiere que los padres
lo inserten nuevamente en la comunidad, no solamente en la eternidad infinita, como desgraciadamente sucede con algunos jóvenes que pueden estar días en los videojuegos y estar teniendo todo este tipo de experiencias. Entonces, es como este concepto de cesura que yo hablo mucho, que es un concepto de Bion. Él pone el ejemplo cuando Picasso habla que un vidrio, dependiendo de dónde estés viendo, este vidrio es lo que tú vas a ver. Entonces, las redes sociales son una herramienta, sin ellas no podríamos estar aquí el día de hoy, pero lo mismo que dan vida, también dan muerte. Depende del uso, en palabras de Winnicott, o de la función, en palabras de Bion. Entonces, esto me parece importante porque, como lo dijo Meltzer, los adolescentes le pertenecen a la comunidad. Entonces, si los padres podemos entender qué necesidad tienen, vamos a poder promover y ofrecer y no censurar las redes, que es la vía actual que tienen y que además los protege también. Los protege en la medida que nosotros pongamos los límites y los estamos estructurando. Ese aspecto de la adolescencia me gustó. Y también va de la mano con lo que decía hace rato Soraya respecto a la sesión escrita, respecto a los canales que nosotros buscamos para trabajar, porque cuando hablabas de las perspectivas, creo que la palabra creatividad es fundamental en esta experiencia de la pandemia, porque como lo dijo Winnicott, creatividad es estar vivo, es el simple hecho de estar vivo, no hacer las grandes obras. Mi experiencia es que se han desplegado áreas tan creativas en niños, en adolescentes e incluso adultos que no pensaron que pudieran utilizar una cosa llamada computadora y que me han dicho, nunca me imaginé estar viviendo esto. La creatividad que se despliega en cuanto a todas las herramientas que ofrecen las redes, si nosotros lo permitimos, ¿no? Y esto es una frase de Winnicott que me gusta mucho, que las cosas suceden cuando nosotros estamos en disposición de recibirlas. Entonces, tiene que ver con una disposición del otro a que algo llegue, a que algo se despliegue. Creo que de eso depende este aspecto tan creativo, Soraya, que comentabas, una sesión escrita. A mí me ha pasado que empiezan a escribir por el chat, utilizan el chat para comunicarse, o porque sienten vergüenza o porque sienten temor. Es decir, tenemos tantos canales que tiene que ver con esto también de la famosa pantalla, ¿no? La tela, como le llaman ustedes, y la membrana permeable o la barrera, ¿no? Hace muchos años, había muchas discusiones respecto a la presencia de la realidad externa para la realidad psíquica. Se hicieron congresos internacionales para hablar si era importante la realidad externa, que aunque sabemos que sí, llamaba la atención que se hiciera tanto énfasis en dónde estaba una y dónde estaba otra. Y a veces me preocupa que estemos centrándonos en lo que no está y no en lo que sí está. Aquí voy al tema que hablaban ahora respecto a la presencia física, porque creo que ha sido uno de los retos en los que nos enfrentamos todo el tiempo. Por un lado, porque con la familia cercana no se había podido dar este abrazo, este contacto físico que tanto nutre, ¿no? Porque es muy nutritivo. Sin embargo, a veces pienso que por estar buscando lo que no hay, no trabajamos con lo que sí hay. Entiendo el cuerpo, el lugar del cuerpo, el cuerpo erógeno, es indiscutible. No está discusión que sea una pieza fundamental en cualquier relación humana, no solamente, ¿no? en la psicoterapia, en el psicoanálisis. Sin embargo, si ponemos la energía en la ausencia, corremos el riesgo de no desarrollar o desplegar una creatividad, que la creatividad surge ante la falta. Recuerdo un niño pequeño que tenía una capacidad admirable
de recrear los objetos perdidos. Cuando jugábamos en el consultorio y no encontraba una pieza, el sol o un árbol, algo que él quería, me decía, no te preocupes, voy a hacer un dibujo del árbol. Era increíble. Entonces, él dibujaba el árbol y esa era la pieza que faltaba y él ponía el dibujo. Este es un ejemplo de que si de veras tenemos esta disposición y confianza en que la mente tiene muchas más herramientas y no la mente, los vínculos potencializan áreas que nunca nos hubiéramos imaginado. Y la pandemia es un ejemplo, en la clínica es un ejemplo. Situaciones que nunca pensaste hacer, eso sucede. Ahora, como dije hace rato también en la plática, hay que tener cuidado porque hay pacientes cuyas fallas en la representación sí requieren de esa presencia física. Pero también invitaría a que se pensara si son transitorias estas fallas, producto del evento traumático llamado pandemia, o si forman parte de una configuración psíquica desde antes de la pandemia. Esto es muy importante, porque es como el uso del diván, un poco, lo que equivaldría al uso del diván. Recordé también ahorita que Gabriela estaba comentando de la presencia física y del cuerpo, una colega que trabaja en un hospital y ella estuvo mucho tiempo, muchos meses en el área de pacientes con COVID y me compartía que algo que los pacientes exigían o necesitaban era ver la cara del doctor. Es decir, porque cuando tienes la máscara, el cubrebocas, solamente ves los ojos, pero no ves a la persona. Y ella decía que trabajaron mucho esta necesidad de que el paciente pudiera ver al doctor que lo estaba atendiendo, y tiene que ver con lo que ya Spitz dijo hace muchísimos años en cuanto a la Gestalt, como el bebé que requiere de ver la cara completa, el triángulo que hablaba Spitz cuando hablaba de los organizadores psíquicos. La cara era un organizador psíquico para estos pacientes que o estaban agradecidos o estaban asustados con el personal médico. Entonces, esta colega, muy aguda al observar que le expresaban los pacientes, creó grupos para trabajar con enfermeras y para trabajar con doctores y poder mencionarle a los doctores que podían retirarse un poco el cubrebocas solamente para que fueran mirados. Esto ilustra que hay fallas en la representación transitorias producto de lo traumático. Y de esto no hay vacuna, estamos expuestos todos que ante cualquier trauma, la mente se regresa a áreas muy tempranas. Pero lo que es importante no perder en la clínica es la oscilación entre distintos niveles mentales que estamos enfrentando producto de la pandemia. Esto me parece que sería muy importante porque en ese sentido cada terapeuta y cada diada va a saber más cuándo, a lo mejor como Winnicott lo hizo con Margaret Little, cuándo sí tenía que darle la mano física y cuándo no. Esto es algo que no podría generalizar, porque insisto, yo he tenido la experiencia de pacientes que pensaron que no podrían hacerlo. Se animaron, iniciaron como en un ensayo, como en una prueba, dijeron voy a ver si me siento cómodo y se sorprenden de que pueden. Mi traducción psíquica es, se sorprenden que tienen muchas más herramientas de las que ellos a veces se descalifican. Entonces, esta es la puerta que yo quiero dejar abierta a la disposición y a la capacidad de los pacientes y a que nunca dejamos de aprender si nosotros estamos en esta línea. Por último, para dar inicio a lo que quieran seguir comentando, esto que comentabas, Gabriela, respecto a los lutos, sí es una situación que yo recomiendo mucho, que precisamente porque no podemos hacer un duelo por personas que hemos perdido,
puedes hacerlo de una manera simbólica. La propuesta que yo he hecho a algunos familiares que lamentablemente han perdido personas, es hacer algo simbólico que si no, porque ese es el objetivo del rito, ¿no? El rito y el proceso es hacer una buena digestión, algo gradual. Entonces, el efecto es traumático en sí, porque es un poco lo que sucede o ha sucedido con los desaparecidos, que los padres o los familiares dicen, necesito el cuerpo para poder despedirme. Insisto, no estoy desmintiendo que esto no sea central, pero la propuesta es que nosotros debemos elegir si nos quedamos con lo que no hay o de lo poco que tenemos, tratamos de hacer y de recrear nuevas tierras y sembrar semillas nuevas. Uh-huh. Esto es lo que se me ocurre por ahora, pero não sei se Nossa, muito bom, e eu acho que a gente tem muitas coisas para pensar. Eu não sei se nós já estamos assim indo para o que a gente pensou e para o final, mas não sei se mais alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar. Ah, Sueli, vai lá, Sueli. Aí daí a gente encerra, porque... Então, vou ter que ser rápida. Não, pode falar o tempo que tu quiser, Sueli. Com certeza, pode falar. Tem tempo para ti. Rani, é sempre um prazer escutar você. E na jornada com os casos clínicos, eu fiquei com aquela sensação de querer mais. Não podia. Então, foi ótimo esse presente que o IPSE preparou, né, de trazer você. E acho fantástico o seu otimismo, porque estamos... Você trouxe, eu vou fazer um ligeiro comentário, talvez não tão otimista, né? Você trouxe inicialmente a ideia do trauma coletivo, né? E também, quer dizer, a partir do trauma coletivo, o nosso vínculo com o nosso paciente, ele tornou-se horizontal, mais horizontal, correto? E um outro ponto é que nós estamos também, apesar da criatividade, que eu concordo com você, que é importantíssimo, mas quer a gente queira, quer a gente não queira, nós estamos sendo invadidos por uma realidade, né, que não acontecia antes, né, que modifica um pouco a significação, o significado simbólico no atendimento. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso, porque eu sinto muito isso, né? Quer dizer, a invasão da realidade que antes não era tão forte. Sí. Y además, como comentas, y es en los dos lugares, es decir, en el paciente y en el analista. Uh-huh. Hay colegas que dicen que desde antes al analista le suceden cosas, es decir, ¿no? Que tú puedes estar pasando por un momento difícil, también tienes pérdidas, problemas. Hay quien sostiene esta idea como para decir que no hay tanta diferencia. Yo creo que sí hay mucha diferencia, por lo que tú estás diciendo. Porque no por ser psicoanalistas, no nos atraviesa la pandemia. Es una ilusión pensar que, si bien es cierto que tenemos las herramientas, pero lo que estás diciendo es cierto. Hablan de pacientes que no tienen un lugar privado donde tener su sesión, por ejemplo. Pero lo mismo le pasa al psicoanalista. El terapeuta a veces tiene que dar la sesión en el coche porque en su casa o en el departamento donde vive, ahí es algo que es de los dos lados, de doble flecha, ¿no? Entonces, el evento traumático en sí, como regla, yo lo pondría así, es no negar que estamos en un ángulo horizontal, que no por eso perdemos nuestra función analítica.
Claro. pero negar y pensar que nosotros estamos viviendo la pandemia diferente, me parece que estamos en el intento de hacerlo. Todos los días estamos tratando de hacerlo, todos los días estamos tratando de desarrollar bálsamos, si lo puedo decir, para que nos afecte menos. Pero no hay una vacuna hoy día, sí la hay en términos, digamos, médicos, pero estamos en el intento. Lo que quiero decir es, y que conversábamos al principio, creo que el gran error por muchos años fue pensar que teníamos la certeza de algo. Y esta pandemia nos ha mostrado la fragilidad humana, la fortaleza humana, y que además es algo que tenemos que trabajar emocionalmente todos los días. No hay alguien, yo no conozco a alguien que pueda tener digerido, elaborado algo que además no sabemos cuándo va a terminar. Aquí sí, este concepto de capacidad negativa de Keats, de la tolerancia y la incertidumbre, es como una vitamina que tenemos que tomarnos todos los días, porque yo coincido contigo, es muy traumático, sin duda es colectivo, es desgarrador también. E com certeza o corpo faz muita falta. Por eso yo lo digo, es imprescindible. A voz e o olhar não substitui o corpo. Es imprescindible. Os movimentos do corpo, de repente ter que tocar o paciente por algum motivo, né? Então, faz falta. La pregunta, digamos, la respuesta que yo doy es, todo esto es verdad, pero ¿qué hacemos con todo esto? Sí. Y aquí yo me apoyo mucho en esta idea de Bion, de que con la realidad solo puedes hacer dos cosas. O la niegas, la evades, ¿no? Y hay problemas muy serios por lo mismo. Se paga un precio muy caro por negar. O tratas de digerirla con todo el proceso tan doloroso que es elaborar los duelos y las pérdidas y la ausencia, pero yo no encuentro más que esos dos caminos. Es eso. Gracias. Y creo, para cerrar, que encuentros como estos es otro tipo de bálsamo, porque esto es lo que pasó. Empezó a sembrarse, todos empezaron a hacer eventos, empezó a darse una expansión, y no es porque a lo mejor digamos cosas que no puedas leer, es por la necesidad del contacto con el otro. Claro, sem dúvida. Claro que expandiu, né, a possibilidade dos encontros, embora virtuais, mas expandiu, né, a possibilidade dos encontros. Certeza. Vou ter que encerrar, né? Mas eu fico muito feliz que a gente teve a ideia de te trazer para a gente dar continuidade, né? Não, acho que ela não sei aqui, deixa eu só ver. Ela quer falar? Tem que sair. Não, ela está vai dando sair. Os parabéns. Tá, a Heloísa está dando os parabéns. Então, da gente poder ter te trazido e poder continuar falando aquilo que a gente não conseguiu na jornada, então realmente é um ecos da jornada, a gente continua falando, né, desse assunto. E as gurias da secretaria, a Tati queria dar uma palavrinha. Pessoal, eu queria agradecer, então, a Jane, para todo mundo, e agora eu passo para a Tati, que a Tati pediu uma abertura aí. Pessoal, pode falar, Tati. Desculpa interromper, mas foi tudo muito show, e eu quero, assim, tanta coisa ruim acontecendo, nós estamos fazendo 21 anos. Vamos cantar, abrir todo mundo a câmera, todo mundo o áudio e cantar um parabéns bem forte para todo mundo. Sim, muito bem. Vamos? Anos de vida, né? Vamos lá, então. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que as notas Parabéns, parabéns.
Parabéns. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Jane. Obrigada por todos os colegas que estão aqui hoje e que nos acompanham nesses 21 anos e dos outros que vão continuar nos Por acompanhando. nosotros los hasta 120 y con la 120 promesa de anos, que esa copa de vino, Zuli, y ese abrazo está pendiente. Está pendente, exatamente. Quem sabe em 22, lá no México. E a gente aguarda vocês nos próximos eventos também, no nosso próximo curso. Sigam a nossa página, vão acompanhando as nossas novidades aí, que a gente vai estar sempre em contato com vocês. Ótimo, parabéns. Um beijo, gente. Beijo Beijo para todo mundo. Gracias, muito obrigada. Beijo para todos.